Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E hoje nós vamos falar sobre um tema inédito. O que é uma coach materno-infantil com pediatria médica? E será que hoje nossas crianças podem ter ferramentas, obras, filosofias e recursos mais avançados para ajudar nós, papais e mamães, a terem uma vida mais tranquila e, ao mesmo tempo, adultos fortes, que acho que é o sonho de todo pai. Seja muito bem-vindo, doutora Lígia Funak. Muito obrigada, Marcelo Menino, por me convidar aqui para o Saúde e Bem-Estar. É uma grande honra estar aqui para falar de um assunto que é minha grande paixão da vida, né? Certo. Porque eu comecei a fazer a pediatria porque eu não conseguia, na faculdade de medicina, ver algo mais apaixonante do que cuidar de uma criança que eventualmente estava lá doentinha, quase no estado de coma, sofrendo muito, e daqui a pouco, após a terapia, ela melhorar, no que ela se sentiu bem, ela já está ali brincando no leito de hospital mesmo. Então a pediatria já era muito apaixonante. Cuidar de cetoacidose diabética, pneumonia, asma, lúpus, nossa senhora, adorava. Adorava não, adoro ainda, né? Sim. Mas a gente começa a ver que o mundo da doença, às vezes, não é sempre, lógico, tem coisa que é anatômica, a pessoa nasceu, ou então é uma condição química. Sim. Mas muitos processos de doença que eu fui acompanhando ao longo dos meus 20 anos de consultório não se restringem ao mundo material. Ela transcende, né? A doença, ela transcende isso, ela vem muitas vezes do mundo espiritual. Certo. Em que sentido? Tem práticas que a gente mantém que são viciosas, né? Então, dentro da família, a gente tem uma prática meio viciosa e aquilo não precisa ser um vício de droga, vício de álcool, nada. Não. É um costume ruim que vem de gerações daquela família e acaba que se reflete no processo de doença. E aí a gente trata com medicação e nada melhora. Certo. Você já viu uma situação parecida? Já. Já passou por isso, assim? Já vivenciou? Já. E é legal que você é uma médica, 20 anos de consultório, pediatra, e está mostrando também que não são só doenças, questões químicas, às vezes. Às vezes existe uma coisa maior, mais sistêmica, mais espiritual. Exatamente. Espiritual e comportamental também. Que vai passando, assim, de gerações. Exatamente. Cita um exemplo pra gente aqui, desse aí, que talvez é meio... Um exemplo até bonitinho, um dos meus preferidos, na verdade. É o refluxo. O refluxo gastroesofágico. Tá. Tem o refluxo gastroesofágico, que é anatômico, porque a pessoa tem uma hérnia uma hérnia de hiato, e aí por isso tem mais, volta o líquido do estômago anatomicamente para o esôfago e causa aquela queimação, pneumonia. É uma malformação física. Nesse caso, a válvula está com algum problema. Tem esses casos. Sim. Mas isso é uma minoria. A grande maioria dos casos de refluxo, principalmente na pediatria, tem uma causa mais emocional. O que é esse emocional? É o excesso de amor da mãe. Verdade. Da mãe, do pai, da família. Sim. É aquela criança que é hiper cuidada, super protegida. Então, assim, a criança fez... já tem alguém ali em cima. Oi, o que aconteceu com você? Certo. E aí isso faz o quê? Você aumenta a quantidade de vezes que você manipula a criança, você aumenta o nível de adrenalina no sangue da criança, você hiperalimenta. Comportamentos estão levando a isso, porque a reação da mãe mais... super protetora, mais amorosa. Aumenta a adrenalina, aumenta talvez a quantidade de comida, precisa comer, tá fraquinho. E vai criando-se uma coisa maior. Exatamente. Aí a criança que é hiperalimentada, né, ela acaba tendo esse refluxo, então o leite do estômago volta para o esôfago, causando uma abrasão, uma queimação ali no estômago. Aquilo fica irritado, a criança chora mais. Chora mais, tá com fome, alimenta mais. E aí volta mais o leite. E aí a criança vai ter uma pneumonia, porque voltou o leite, eventualmente aquilo
vai um perdigoto ali para a traqueia, e aí a criança tem uma pneumonia aspirativa. Então, o problema vai aumentando. Então, certo. assim, o coaching é mais ou menos para esses casos. Não exatamente só esse, né? Sim, está dando um exemplo Exatamente. de uma abordagem mais ampla que o coach tem, né? Que você se encantou, né? Que você se encantou pela pediatria. Mas a coach materno-infantil te trouxe mais ferramentas ou uma visão mais ampla para poder ajudar. É um passo além. Entendi. Né? Tratar a doença é uma coisa que a gente faz com medicação, terapêutica, cirurgia, né? É uma coisa alopática. Sim. Tranquilo. Essa é a parte fácil. A parte difícil é chegar no coaching. Porque o que é isso? É você treinar as partes ativas da puericultura. A puericultura o que é? Criar uma criança. Bem, você treinar essas pessoas que estão envolvidas no processo, que são os responsáveis e a criança, num processo em que elas são figuras participativas e, ao mesmo tempo, não passam por sofrimento nesse processo. Esse processo necessariamente tem que ser um processo em que o sofrimento só é um aprendizado para você conseguir gerar agradecimento. Então, é um processo de aprendizado mútuo. Certo. E aí você não sobrecarrega nenhum dos dois. Tudo isso em direção a um objetivo comum, que é o quê? É um desenvolvimento saudável e feliz. É muito interessante. Então, sua abordagem, ela não é só na criança, ela é toda numa sistêmica. Sim, sim. Porque quando você treina só a criança, você não consegue... Tem coisas que a criança não consegue fazer sozinha. Sim. Lógico, ela é dependente. E quando você treina só a mãe, você sobrecarrega a mãe, o pai responsável, né? Você sobrecarrega o responsável. Sim. E aí, quando a pessoa está sobrecarregada, ela não tem como ser uma pessoa que chama o outro a ser ativo. Entendi. Entendeu? Então, assim, assim, quando tem os dois polos ativos, nenhum dos dois enxerga que é só alegria ou só sofrimento. Porque qual que é o problema hoje em dia? Não sei se você já percebeu. Os pais têm uma coisa de não deixar a criança sofrer. Você já viu isso? É que o pai sofre tanto quando olha uma criança sofrendo? Não. É nenhum sofrimento. Ah, uma super proteção. Pôs numa cúpula ao ponto que... Céu. Tipo, aliás, tem até uma piadinha que para jogar aquele cubo mágico. Aí tinha um humorista que falou assim, cubo mágico para ninguém ficar triste. Todos os lados são vermelhos. Entendeu? É isso aí, não é? Mais ou menos isso. Isso, é exatamente tipo, eu vou proteger meu filho também de frustrações que fazem parte do amadurecimento, frustrações na escola ou, né? A criança mesmo, né? A gente estava falando antes aqui de começar a gravação, você falou que você gosta que a criança ela é autêntica, ela é verdadeira, ela é íntegra, ela é espontânea. Então você sabe muito bem como tratar e daqui a pouco, em questões de segundos, ela já melhora. Né? O humor, ou quando é uma doença, que você falou, né? Tá lá numa UTI, melhorou no outro dia, tá brincando no leito. Então a criança ela tem uma pureza, uma coisa muito legal, né? Aliás, Jesus falava, né? Que nós teríamos que ser igual a essas crianças, né? No sentido de serem verdadeiros, humildes. A autenticidade. Autênticos, né? Então, exatamente. Quando a criança chega ou a mãe chega no seu consultório, como que é feito essa abordagem? E me fala um pouco dos fundamentos filosóficos que te levaram a você fazer esse movimento de ser uma coach materno-infantil. Como que isso pode ajudar a gente? Exatamente. Quando a gente aborda no consultório, em geral, as mães vêm por patologias, doenças. Sim. Dificilmente alguém vem dizendo, olha, eu sou uma mãe super protetora. Nenhuma mãe nunca fez isso, nunca aconteceu. Né? A gente tem sempre que ir observando, é um caráter observacional. Então, eu trato, lógico, a doença, e aí ao longo dos atendimentos,
A gente vai fazendo uma progressão. Eu faço pequenas intervenções em que eu consigo fazer a mãe se sensibilizar para os sinais da criança. E eu faço essa mãe permitir que essa criança exista. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um break rapidinho e nós vamos ver a importância de postergar recompensas e continuar nosso papo legal com a doutora Lígia Funac. Vamos para o break e já voltamos já. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, falando com a doutora pediatra Lígia Funac, que é especialista em coaching materno-infantil, além de mais de 20 anos de consultório. A gente estava conversando, antes da gente começar agora o segundo bloco, sobre a importância de postergar recompensas. As crianças geralmente são imediatistas. Eu quero. E falam mais ou menos eu quero 789.857 vezes. Será? Aí teve hora, a minha filha, a minha filha. Só as crianças? Não, só as crianças não. Tem muitas mulheres que são assim também. É verdade. Tem os homens também, agora né? Também agora tem muita gente, é verdade. Mas uma das coisas que você mencionou para nós da importância de um coach é sobre postergar recompensas. Por que isso é importante e o que as evidências de estudo podem mostrar isso para nós aqui em casa? Quem está em casa para a gente poder aprender. Então, em 1970 fizeram um experimento. Põe a nossa fotinha japonesinha. Colocaram crianças de uma escola, primeiro foi com 56 crianças, dentro de uma sala e com marshmallow na frente e falava assim, você quer esse doce agora, um doce ou 10 doces semana que vem? E aí eles fizeram, conforme estudo de classe socioeconômica ou etnia, tentaram agrupar quanto que essas crianças conseguiam postergar a recompensa, ou seja, escolher os 10 doces só semana que vem. Certo. Esperar. Então essas crianças não conseguiam, quanto mais jovens elas eram. Não dependia de classe social, teve uma grande relação com grupo étnico, porque nesses grupos étnicos tinha mais desagregação familiar, ou seja, a ausência do pai. A ausência do pai. A ausência do pai foi significativo nesse experimento. Depois eles refizeram esse estudo em Stanford, na Califórnia, com 600 crianças, e aí era assim, colocava um docinho na frente e falava assim, você fica aí, espera 15 minutos, daqui 15 minutos eu volto e eu te dou 3 doces se você não tiver comido esse. O mínimo, assim, um número mínimo de crianças só esperou a pessoa sair, foi lá e comeu o doce. A maioria comeu? Não, um número mínimo fez isso. Pegou e comeu, a pessoa virou as costas, pegou e comeu. Foi pouca gente que fez isso. Algumas crianças conseguiam fazer assim, tampar o olho, outras viravam de costas, outras chutavam a mesa. E demoraram um pouco, algumas comeram o doce, outras conseguiram postergar e esperar os 15 minutos. E como foi em 1970, esse estudo foi feito, um estudo prospectivo depois, e viram, conforme essas respostas que as crianças tiveram, quanto disso foi refletido na vida adulta dessas crianças. E foi correlacionado com o melhor nível de IMC, que é o índice de massa corpórea, então assim, obesidade, problemas físicos, foi relacionado com melhores desempenhos acadêmicos e profissionais. Então assim, as crianças que conseguiram postergar a recompensa, ou seja, esperar os 15 minutos, eram crianças que no futuro tiveram um melhor desempenho, que é o que teoricamente as pessoas gostariam de ter nas suas vidas ao longo do desenvolvimento. Na realidade, hoje a gente percebe que comer direito talvez leva mais tempo do que você comer um doce gostoso agora. Mas você postergar a recompensa para o doce no momento certo, na hora certa, também te traz uma autodisciplina,
um autocontrole, te traz algumas coisas que depois você vê também no benefício no seu físico. Isso. No dinheiro também. Se você já imediatamente gasta, você não poupa, você não vê o dinheiro também rendendo. Isso. Então esse estudo, se eu posso estar errado, você está mostrando que já dá para as crianças, a gente treinar as crianças e fazer isso também? Exato. Então, essa é a função, uma das funções do coach materno-infantil é ajudar nesse desenvolvimento para o futuro também. Exatamente. Então, você consegue. Esse experimento do doce era um experimento alimentar, mas isso reflete também até desenvolvimento de áreas do córtex pré-frontal. Se você vê na ressonância magnética, tinha diferença entre esses indivíduos também, certo. Porque as pessoas que tinham mais o autocontrole, que a gente chama de autocontrole, tinha mais envolvimento do córtex pré-frontal. Que é a parte na ressonância magnética. Na ressonância magnética, mostrando que realmente há uma ativação. Isso. O córtex pré-frontal, ela trabalha muito racional, né? A parte do planejamento da estratégia, né? Uhum. Ao passo que as crianças que foram aquelas que virou as costas da pessoa, eles foram lá e abocanharam o doce, foram crianças que tiveram mais propensão ao uso de entorpecentes, dependências prazer químicas. Imediatos. Uhum. Prazer imediatos não tem o controle. Então, isso transcende o alimento, não é só o docinho que a gente está conversando. Não. A gente está conversando de tudo. Então, se você vai estudar, por que você está estudando? Porque você vai ter um bem lá no futuro. Ora, tudo que a gente faz é para o futuro. Se você está estudando hoje, para que é? Para ter um emprego. Então, o seu objetivo final tá no estudo? Não, está no emprego. Se você tem emprego, seu objetivo é comprar o seu sustento, você ter um carro, tá? Aí você tem um carro, um sustento. Então, ou seja, o seu objetivo não está no emprego. Sempre. Você tem um carro, tal, tá sustentando, tal, não sei o quê. Você consegue ter uma família. Você consegue ter a família. Então, ou seja, não está no que você comprou. A felicidade disso, o objetivo não está no que você comprou. Não. Está na família. Tá, e você tem a sua família, tá lá na sua família, tal. E você está vivendo em família. Para que você está vivendo em família? Para quê? Para que você cria seu filho bem? Para quê? Para ir para o céu, meu amigo. Entendi. Então, assim, o objetivo dessa vida não está aqui. Se você achar que você está vivendo para ter um objetivo aqui, nesse mundo material, começa tudo de novo. Nasce de novo. Só que nasce do alto. Não nasce de novo no mesmo nível. Nasce de novo. Sim. Então, esse ponto de vista é o que se perdeu hoje em dia. Hoje em dia, o mais importante é você ter o material. É o prazer imediato, é o material, é a carne, né? Pra quê? Tudo a carne. Exato. Prazeres da carne. Exato. Né? Por isso que as pessoas não toleram o sofrimento, porque elas estão ligadas ao mundo material. Entendi. Na minha vida, eu não consigo pensar que eu não tenha que agradecer. Olha, na minha vida eu já tive acidente de carro, já tive perda de familiar muito querido, já tive de tudo. Sim. Entendeu? Briga, abuso sexual, tudo que você quiser. Mas eu não tenho como agradecer mais do que eu agradeço. Todo dia eu agradeço, porque é maravilhoso. Cada empecilho da minha vida, cada decepção foi o quê? Você estava com a ideia errada. Nasce de novo, do alto. Nasce de novo. Eu já renasci tanta vez. Ressignificar e fazer. Você quase se emocionou, né? Porque você falou é lindo demais, gente. Que é o princípio disso. A minha mãe, o ano passado não, retrasado, ela teve uma doença super grave. Eu tava lá, assim, o tempo todo eu tava vendo. E aquilo foi uma ressignificação de tudo na vida. Então, assim, eu morri junto com ela morreu, e daí nasceu de novo, eu nasci junto com ela. Sim. Você entendeu? Então, assim, são sofrimentos que a gente passa, que a gente vai ressignificando tudo e crescendo. Então, todo sofrimento deve ser agradecido, porque é um aprendizado. Sim. Você trouxe um livro e falou que a importância de alguns livros a gente ler Fala um pouquinho desse livro que você trouxe e dos livros que você pode indicar para a gente ter uma leitura, um desenvolvimento em casa ligado a isso. Olha, o mais importante que eu
que ele foi construído como um livro de autoajuda e é um best-seller. Jordan Peterson, do Jordan Peterson, você conhece, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. 12 regras então, para a vida. Esse livro é muito legal. É maravilhoso. Me fala um pouquinho desse livro, não parece, mas já foi 11 minutos já aqui no nosso segundo bloco. Então, esse livro foi um livro que meu marido abrindo escreveu. Aqui, nós vamos sortear esse livro, hein? Sim, é um livro muito legal, porque nós temos um problema também de falta de tradições. Aliás, o primeiro que mandar uma mensagem aqui pro canal 25, ou por telefone, novinho, ou por WhatsApp, vai ganhar o livro. O primeiro. Posso por aqui? Pronto, pode por aqui. Então aqui, ó, chama Heróis e Gênios que Marcaram o Mundo. Por quê? São 50 personalidades entre Margaret Thatcher, Monteiro Lobato, Jesus Cristo, Irmãos Rebouças. Vocês sabem quem são Irmãos Rebouças? São os primeiros heróis do Brasil. Não os primeiros, lá no comecinho, 1838. Mas assim, todas as histórias são resumidas, assim, a história da pessoa, a biografia, resumida em 2 páginas. Que ajuda a criar um significado de superação da história. Exato, porque a gente precisa saber que as pessoas passaram por bastante dificuldade e foram muito virtuosas antes da gente, para criar a sociedade que a gente vive. Então, para gerar o sentimento de gratidão por termos luz elétrica, por termos telefone, água na torneira. Não é privilégio, nem todo mundo tem não, né? Exatamente. E aliás, coitado da equipe Pessoas do Sul, né? Nossa solidariedade, porque, né? É um capítulo que... É um capítulo... triste. Nossa solidariedade lá ao Sul. E tem histórias maravilhosas, como da Wilma Rudolph, e assim, todas as histórias têm, no final, uma frasezinha, né? Isso. Uma frasezinha que a pessoa deixou. Doutora Lígia Funac, não parece, mas voou o tempo. Obrigado. Esse livro vai ser sorteado. Sorteado não. O primeiro que mandar, eu quero. Ou ligar aqui no canal 25. Se for de noite, não vai ter ninguém para atender. Vai ter que ser via WhatsApp. Manda, eu quero. E aí a nossa equipe vai mandar para você o endereço para você retirar aqui no canal 25. Ou eu mesmo, no meu endereço, eu entrego para você em mãos. Você vai deixar uma dedicatória, uma assinatura. Tá bom? Gente, foi um prazer. Desculpa, mas o tempo voou, mas foi um prazer. Você voltará e falará mais vezes. Gente, esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, doutora Lígia Funac. Obrigado, coach materno infantil. Beijo no coração de vocês e até a próxima.